E agora então eu vou falar para vocês, como eu falei lá na parte final da aula, de vários produtos naturais extraídos de plantas, ou de modo geral, que estão sendo estudados especialmente por grupos orientais como busca para novos tratamentos para obesidade, doenças metabólicas. Muitas dessas coisas aqui não foram estudadas em humanos ainda, mas pode ser interessante no futuro a gente conseguir algum tipo de composto para tratar diabetes, obesidade, novos compostos nessas áreas, tá? Então eu vou falar de alguns deles aqui. Muitas coisas eu não coloquei, senão ia ficar muito extenso, mas para a gente ter assim, um gostinho do que pode ser feito no futuro na área para tratamento de obesidade, tá? Então, começando aqui pelo ácido betulínico, tá? É, quando as células foram células aqui em células em culturas tratadas com ácido betulínico, a gente viu redução, por exemplo, na quantidade de lipídios, então ele teria uma capacidade antiobesogênica, tá? Com quantidades crescentes do ácido betulínico, você tem uma redução da quantidade de lipídio, tá? Por que isso acontece? É importante também a gente procurar esses mecanismos também, tá? Isso facilita, pode avança na ciência para a gente conseguir saber que reduz o lipídio, talvez não seja o suficiente. É importante saber por que via está agindo, tá? Então você tem que ter uma redução, uma inibição de SRBP e de acetil-carboxilase. Então você tem aqui CMP nuclear, tem uma redução de SRBP, tá? E com isso você tem uma inibição de ACC também. A ACC que quando você está fosforilada, ela está inibida. Provavelmente isso acontece porque você tem uma ativação de AMPK. Então, a AMPK é um sinal para catabolismo de lipídio, tá? Então, ela vai inibir várias vias envolvidas com anabolismo de lipídios. Então, onde você tem a AMPK fosforilada ativada, você tem ela fosforila ACC, ACC fosforilada. Se vocês lembrarem lá do início das aulas, a ACC fosforilada está inibida. Tá? Então, você tem uma redução de sinais para síntese de lipídio e um aumento de sinais para degradação de lipídio, que explicaria por que da redução da quantidade de lipídio na célula. Um outro produto natural, então, é o ácido orsólico, tá? Então, quando você pega a célula e faz tratamento com ácido orsólico, você tem vários efeitos. A primeira coisa que a gente vê é uma indução de lipólise, então você vai aumentar a quebra de gordura naquelas células, tá? Eu estou medindo aqui a quantidade de glicerol liberado. Então, quando eu estou aumentando a quantidade de ácido orsólico, você está vendo que você tem um aumento de glicerol sendo liberado, essa barrinha mais escura aqui. Tá? Você tem um aumento da capacidade lipolítica dessa célula. Por que isso está acontecendo? Você tem um aumento, você tem uma indução da migração de lipase hormônio sensível para as gotículas de lipídio. Tá? Então, eu estou vendo aqui o quanto tem de lipase presente na gotícula de lipídio, então tem um aumento dessa quantidade, então você vai estimular a lipólise, e além disso tem um aumento da expressão de ATGL, que é uma outra lipase. Tá? Então tem aumento de expressão de ATGL, migração de lipase hormônio sensível para a gotícula, isso explica um aumento da atividade lipolítica na célula. Eu tenho, além disso, um aumento da minha atividade de ligação, ter uma capacidade de uma ativação da proteína em si, mesmo, da atividade da proteína de PPAR-alfa. Então, se vocês lembrarem, PPAR-alfa está envolvido com processos catabólicos, aumento de beta-oxidação, por exemplo. Então, essa célula que ficaria mais oxidativa. Isso faz com que eu tenha uma redução de níveis de triglicerídeos e colesterol. Então, estou tratando com quantidade crescente de ácido ursólico, eu tenho uma redução da quantidade de triglicerídeos na célula e uma quantidade também de uma redução na quantidade de colesterol. Então, você teria um efeito antiobesogênico desse composto. Então, considerando isso, então tem um aumento da expressão de genes envolvidos com captação e oxidação de ácidos graxos. Então, tem de novo PPAR-alfa está aumentado, FATP4 aumentado, a acil-CoA oxidase está aumentada, a CPT1 está aumentada. Mas, por outro lado, os genes lipogênicos, eu tenho uma redução da expressão desses genes. Então, a acetil-CoA sintetase está diminuída, SRBP1 está diminuída, ácido graxo sintase está diminuída e esteril-CoA desaturase está diminuída também. Então, tem um aumento da capacidade catabólica e uma redução da capacidade lipogênica dessa célula tratada com ácido ursólico. Um outro produto natural, esse andrografólido,
esse composto tem uma capacidade de reduzir a atividade de SRBP, então que eu estou medindo a atividade com um ensaio repórter de luciferase, vocês lembrarem como é que funciona, vocês lembram, eu sei. Então tem uma redução da capacidade de SRBP de se ligar no seu, de ativar seu promotor. Isso, e lembrando, a SRBP é um principal regulador de lipogênese. Com isso, então, tenho uma redução do acúmulo de lipídios em adipócitos, tá? Então, o adipócitos acumulam lipídio, aqui está vendo em vermelhinho. Quando eu trato com o composto, tem uma redução desse acúmulo de lipídio. Eu tenho uma redução da expressão de genes lipogênicos, tá? Então, por exemplo, a sugracintase, estereoquase saturase estão diminuídas quando estão tratados com esse composto. E eu tenho uma inibição da diferenciação de adipócitos, tá? Então, se eu trato no início, nas fases iniciais, tá? Que aqui no começo da diferenciação. Então, aqui o LM3, por exemplo, o composto foi tratado aqui no início da diferenciação, tem uma inibição da quantidade de lipídios, tá? Mas se eu trato já mais daqui para o final, não tem tanto efeito assim. Então, esse composto inibe a diferenciação e acúmulo de lipídios nos adipócitos antes deles começarem a fazer a diferenciação. Então, o momento do tratamento é importante. Então, porque eu vejo isso, tem uma redução na expressão de genes envolvidos com a diferenciação de adipócitos. Então, o PPR gama, que eu falei para vocês, que é envolvido com diferenciação de adipócitos, então, é inibido, tá? Então, se eu coloco aqui, ó, em dias de diferenciação 1, 2 e 4, tratando com os compostos, eu tenho uma redução da expressão de PPR gama, mas também tem uma expressão de proteínas que eu não falei para vocês, mas também tem envolvido com diferenciação de adipócitos, que é o CEBP, beta e alfa, também estão reduzidos quando eu trato com o anglografólio. Um outro composto aqui, também extraído de plantas usadas na medicina tradicional chinesa e oriental, de modo geral, tá? Chamado Sizukao, como que faz esse negócio? Esse composto aqui, então, você tem uma ativação de MPK nas células tratadas com esse composto. Então, de novo, se você tem uma ativação de MPK, você vai induzir essa célula a um aumento de catabolismo e redução de lipogênese. Isso faz com que eu tenha, então, uma redução de triglicerídeos na minha célula e uma redução na quantidade de colesterol também. Então, agora, saindo de compostos purificados, indo um pouco mais para extratos, embora eu vá voltar para compostos purificados depois, vou falar agora de uma planta, que é essa Panax notoginseng, que é da mesma do gênero do ginseng em si, embora não seja o ginseng, ele é chamado ginseng chinês, não sei se não é em português, mas em inglês é assim. E ele é um extrato de saponinas dessa planta, que foi usado no tratamento, não de células, mas de modelos mais complexos, então foi usado em camundongos diabéticos, tá? Foram os efeitos que foram vistos quando você trata os camundongos com saponinas extraídas dessa planta. A gente tem uma redução dos níveis plasmáticos de insulina, leptina e triglicerídeos, tá? Então você tem um camundongo comparado com o camundongo diabético tratado com as saponinas. Você tem uma redução dos níveis de insulina, você tem uma redução dos níveis de leptina também, e uma redução dos níveis de triglicerídeo, aqui embaixo. Tá? Então você tem um camundongo com menos insulinemia, menos leptina, menos triglicerídeos, está corrigindo pelo menos parcialmente a dislipidemia, por exemplo. Tá? Tem uma redução na resistência à insulina, também está reduzido, então você está corrigindo o diabetes do camundongo. Você está reduzindo o ganho de peso, então ele ganha um pouco de menos peso, tá? Nesse camundongo diabético, então você está reduzindo a obesidade. Essa redução do ganho de peso vem principalmente de uma redução de apetite, então você vê que quanto o camundongo come de comida, ele come menos, tá? Isso pode ter a ver com uma mudança no perfil de sinalização de leptina, tá? E você tem uma redução na quantidade de tecido adiposo. Isso explica porque a leptina está reduzida. Então tem vários efeitos benéficos, né, pelo menos em camundongos, no tratamento com esse extrato, tá? Um dos compostos presentes nessa planta parecida com ginseng, esse ginsenosídeo RB1, também purificado, foi estudado mais a fundo. Então, quando você trata camundongos com o animal com esse composto, você tem uma redução na quantidade de gordura hepática, tá? Então, esse aqui é um camundongo DBDB, ele é geneticamente obeso, falei lá no começo para vocês. Então,
tem o fígado gordo. Se você trata com esse composto purificado, você tem uma redução da quantidade de triglicerídeos no fígado, então você reduz a esteatose hepática, você reduz a lipólise nos adipócitos, tá? Então a liberação de a lipólise no tecido adiposo reduzido, isso não necessariamente é ruim, tá? E quando você faz essa redução, você reduz a quantidade de glicerol e de ácidos graxos que são liberados no plasma. Isso pode ajudar a controlar o diabetes. Vocês lembram quando eu falei de PPR gama, eu falei da glicerol-quinase, que era importante. E você tem aumento da expressão de perilipina. Tá? Então você tem ali uma capacidade maior desse tecido adiposo de juntar gordura, que também pode ajudar a corrigir o diabetes. Então, de novo, falando aqui de novo, esse tratamento ajuda a reduzir a quantidade de gordura hepática e aumenta também de fosfolipídios. Você tem uma mudança no perfil de para onde os lipídios estão indo. Então você tem uma redução na quantidade de triglicerídeo, tá? Presente no fígado, mas você tem um aumento da quantidade da presença desses de gordura, de ácidos graxos em fosfolipídios. Então você tem uma mudança nesse perfil. Um outro composto purificado é a nobitelina, tá? Num tratamento em adipócitos, você tem essa nobitelina reduzindo o acúmulo de lipídios, tá? Reduzindo o acúmulo de triglicerídeos, diferentes tipos de tratamento. Então, você também tem uma capacidade antiobesogênica desse composto, tá? Como é que provavelmente ele faz isso? Você tem um aumento da expressão de genes envolvidos com oxidação de ácidos graxos, então CPT1 e acetilco-oxidase estão aumentadas quando você trata as células com nobitelina, tá? Você tem de novo uma ativação de MPK, então deixando a célula menos lipogênica e mais levada mais a catabolismo de ácidos graxos, tá? E você tem um aumento da fosforilação de ACC, o que leva a uma inibição de ACC, então bloqueando a síntese de lipídio de novo. Um outro produto natural usado, esse aqui é extraído de frutas cítricas, tá? É naringenina. Também tratando células, você tem uma mudança no perfil de expressão de vários genes, então você tem um aumento, nesse caso, um aumento da expressão de genes envolvidos com oxidação de ácidos graxos e termogênese, tá? Então você tem um aumento de quantidades crescentes do composto, você tem um aumento de PPR alfa, você tem um aumento de CPT1 e um aumento de UCP2. Então, você tem um aumento de um regulador central do catabolismo de lipídios, um aumento da enzima principal, a enzima reguladora da beta-oxidação, e um aumento de proteína termogênica. Tá? Então, a célula teria uma tendência mais catabólica. E além de você aumentar a expressão desse gene, você aumenta a atividade das enzimas, tá? Que eu estou medindo a atividade enzimática, não é só a expressão, estou vendo de quanto de fato a enzima está funcionando. Então, estou comparando aqui a barrinha branca com a barrinha preta. Você tem um aumento da oxidação de ácidos graxos, tá? Um aumento da atividade de carnitina palmitoiltransferase, um aumento de enzimas, de várias enzimas da beta-oxidação. Então, essa célula teria uma capacidade maior da capacidade oxidativa. Olhando os reguladores centrais, então você tem, além de você ter um aumento de expressão de PPR-alfa, você tem um aumento da atividade de PPR-alfa, tá aqui falando ativação. Então a célula tem uma capacidade catabólica maior, mas você também tem um aumento de ativação de PPR-gama. Então esse composto poderia funcionar como um ativador dual de PPAR, tanto alfa quanto gama. Isso pode ter um efeito benéfico para você aumentar o catabolismo de lipídios em algumas partes do organismo, mas ao mesmo tempo aumentar a capacidade do tecido adiposo de acumular gordura e corrigir diabetes, por exemplo. Então isso poderia ser interessante também. No final, quando você olha então aqui em organismos, tá? No modelo inteiro, você tem uma redução da quantidade de gordura hepática, tá? Então você reduziria a esteatose, da quantidade de crescente, você tem uma redução da massa de triglicerídeos no fígado. Você tem uma redução da capacidade lipogênica, então você tem uma redução da síntese de ácidos graxos, de uma síntese de triglicerídeo, tá? Além de uma redução de síntese de colesterol e de colesterol éster, tá? Então, no geral, você tem uma redução da síntese de lipídio, de modo geral. Porque provavelmente isso acontece numa redução da expressão de SRBP1C, que é o regulador como vocês lembrarem da aula,
um regulador da síntese de ácidos graxos e triglicerídeos. Então, de novo, você tem um aumento da expressão de genes envolvidos com oxidação de ácidos graxos, então PPR, de novo, PPR alfa está aumentado e acetilcoxidase está aumentado, SRBP está diminuído, e além disso, você tem uma redução da expressão de HMG com a redutase, está envolvido com a síntese de colesterol, que explica o slide anterior, onde tem uma redução da síntese de colesterol e de colesterol éster também. A explicação pode estar nessa redução da expressão de HMG com a redutase. O outro composto então, é a esperetina, tá? E o tratamento de células com esse composto reduz o acúmulo de lipídios. Então, estou olhando aqui esse último, comparando o controle, tá? Aqui você tem o tratamento, você tem a redução da quantidade de lipídios nessa célula, aqui com o controle, comparado com o controle aqui, esse controle aqui tem o máximo de lipídios acumulado, e quando se faz o tratamento, você tem uma redução na quantidade de lipídios.